Português Podcast é mantido por publicidades e doações. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos indicar para um amigo ou apoiar o nosso trabalho através do PayPal. Basta procurar no nosso e-mail idioma.português.podcast@gmail.com e enviar a quantia que desejar. Este e-mail também é um canal para falar conosco. Envie sua crítica, sugestão de pauta ou abraço caloroso. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Caso queira mais informações sobre o podcast, procure-nos no Instagram, YouTube ou no nosso site, na descrição do episódio. Lá você vai encontrar as transcrições e mais detalhes sobre a gente. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Português Podcast, o podcast semanal para você aprender português treinando sua escuta. Episódio 30. Brasília. A capital do Brasil, construída por Juscelino Kubitschek em 1960, no centro do país, também conhecido como Planalto Central, no período de 3 anos, para proteger a soberania nacional, é um marco da arquitetura moderna e também da engenharia. É preciso dizer que, inicialmente, as capitais brasileiras sempre estiveram próximas ao litoral, Salvador e Rio de Janeiro. Até que um dia, um jornalista chamado José Hipólito da Costa, o fundador do Correio Brasiliense, deu a ideia de trazer a capital do país para o centro do território, a fim de interiorizar os processos administrativos e agregar os estados em torno de um centro comum. Depois disso, a ideia foi comprada por um homem chamado José Bonifácio de Andrade e Silva, estadista e patrono da independência do Brasil. E ele deu até um nome para a nova capital, Brasília, de modo que ficou determinado na primeira Constituição brasileira, a de 1824, que a capital do país deveria ser interiorizada. Mas essa novela durou muito tempo ainda, pois a capital só viria a ser construída de fato em 1960. Certo, mas você deve estar se perguntando, como construíram uma cidade em tão pouco tempo? Isso você vai ficar sabendo depois dos reclames. O Português Podcast volta já. Olá, ouvinte, meu nome é Leonardo e estou passando aqui brevemente para dizer para vocês que se você tem gostado do nosso conteúdo aqui, não hesite em deixar um like, em ativar o famoso sininho e deixar algo nos comentários aqui embaixo. Pode ser alguma sugestão de algum episódio que vocês queiram escutar, alguma reclamação também, mas é isso. Fico por aqui e bom episódio aí para vocês. Tchau, tchau. Voltamos, ouvinte. Bem, a construção de Brasília levou a uma grande migração dentro do país. Estados como Minas Gerais, Goiás e praticamente toda a região Nordeste enviaram centenas de milhares de trabalhadores para a região onde viria a se estabelecer a nova cidade. Essas pessoas trabalhavam de sol a sol em condições extremamente precárias. Isso possibilitou a construção da cidade em tão pouco tempo. Essas pessoas ficaram conhecidas como pioneiros e candangos. Candangos, pois esse era o nome dos carrinhos de mão que eram utilizados por esses trabalhadores. Finalmente, Brasília foi fundada no mesmo dia que a cidade de Roma, 21 de abril de 1960, bem mais jovem que a cidade eterna e também bem mais moderna. O que mais se destaca em Brasília é o fato de que é uma cidade inteiramente planejada. A parte central de Brasília, conhecida como plano piloto, é parecida com um avião e tem 2 eixos principais que se cruzam. Cada eixo contém um tema específico. Um deles se destina a conter processos relacionados à capital de um país e é chamado de eixo monumental, justamente por ser feito de uma série de monumentos. O outro eixo é conhecido como eixão e é destinado a conter os habitantes da cidade. No final do eixo monumental, o ouvinte pode encontrar a Praça dos Três Poderes, que nada mais é do que uma região onde se encontram os principais poderes da República, representados por suas respectivas construções: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Já a área habitacional da cidade é toda sustentada por colunas conhecidas como pilotis, que nada mais são do que colunas que deixam a parte de baixo dos prédios residenciais circuláveis pelo público externo. O plano arquitetônico tinha a intenção de fazer de Brasília uma cidade-parque, de modo que toda a cidade é coberta pelo que se conhece como cinturão verde, muitas árvores por todos os lados. A área habitacional de Brasília também é composta pelo que se conhece como superquadras. São chamadas assim pois são conjuntos habitacionais autônomos, no quais pode-se encontrar basicamente tudo o que é necessário para uma quadra: um mercado, uma padaria, uma farmácia, etc. Esse planejamento também contém o que o arquiteto chamou de escalas: escala monumental, habitacional, gregária e bucólica. Nos faltou explicar a escala bucólica.
são espaços vazios que estão espalhados por toda a cidade a fim de promover a convivência dos habitantes e o lazer durante o tempo livre. Com isso, ficamos por aqui, ouvinte. Esperamos que tenha gostado do episódio de hoje e esperamos você no próximo. Um forte abraço e até mais. Português Podcast, o Brasil via rádio.